Meus irmãos, queridos capelães, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Esta é a nossa aula número 4 do curso de capelão e hoje nós vamos estar falando sobre a origem da capelania e trazendo outras informações igualmente importantes a respeito deste assunto. Vamos entrar em matéria? Pois bem, hoje vamos falar sobre a origem da capelania e também um pouco sobre a base legal e os benefícios da capelania. Na nossa aula passada, nós falamos sobre as bases bíblicas, porque você está sendo formado um capelão evangélico. Então, tem que ter bases bíblicas. E é importante saber que a capelania é uma função que a lei apoia e ampara de uma forma legal, e o capelão, uma vez que tem as suas credenciais, ele pode desfrutar de alguns privilégios que um ministro do evangelho, não sendo capelão, não pode usufruir. Vamos ver quais são? Falando aqui da capelania, é importante você saber o que é uma capelania, ou o que é capelania. A capelania pode ser descrita como um serviço de assistência espiritual para o atendimento das necessidades de todos aqueles que, por conta da situação em que se encontram, em hospitais, presídios, ou em decorrência de suas atribuições profissionais, como militares, estudantes, sentem-se impossibilitados de receberem um serviço religioso regular. O capelão, ou capelã, porque a mulher é capelã, é, portanto, instrumento por meio do qual a palavra de Deus será levada a pessoas que se encontram nessas situações. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais precisamente no artigo 18, revela que todo ser humano em toda a face da terra tem direito à assistência religiosa e professar sua fé, sua crença em público ou em privado, como quer que seja. As constituições dos países livres, eu digo dos países livres porque tem país que não é livre, mas dos países livres, garantem o direito de liberdade religiosa, sempre e quando não atente contra a moral, contra a ética, contra o pudor. Porque, infelizmente, existem algumas crenças, culturas ou tradições que atentam contra a ética, a moral e o pudor. Aí, a lei é obrigada a proibir. Mas, se uma determinada prática não atenta contra a moral, não atenta contra o pudor, então a lei não proíbe. Ao contrário, a lei garante o direito tanto de quem precisa ser assistido, como de quem pode dar essa assistência. E o capelão é a pessoa ideal, preparada para prestar essa assistência, seja em hospitais, clínicas, presídios, quartéis, etc. Quando eu morava em Venezuela, todas as terças-feiras eu estava no quartel. Sou capelão militar e a minha função é mais precisamente no quartel, realizando um culto e, além do culto, dando aconselhamento em áreas de família e outras áreas para os militares. A minha área de atuação é mais precisamente, apesar de que a minha área de capelania engloba todas as áreas, mas a minha área principal é a capelania militar. Então, queridos, vamos lá. A origem da capelania. Vamos ver como surgiu e vamos ver o significado da palavra capelania. De onde ela vem? Ela vem de capela, né? No latim, uma capa. Inicialmente foi usada para designar o lugar onde São Martinho, que era militar, monge, bispo católico, guardava a sua capa. A partir daí ficou conhecido como capela. O que é capela? Aquela casinha, para não chamar de... Porque a palavra correta mesmo é um templo, quando é algo mais
maior, mais formal, mas uma igrejinha pequena, então é uma capela, né? Se eu disser igreja, algumas pessoas vão dizer, mas você está errado em dizer igreja, igreja somos nós. Eu sei disso, não precisa nem alguém vir me corrigir, eu sei que igreja somos nós. Então, aquele local construído de tijolo e etc., se chama capela, que era o lugar onde São Martinho guardava a capa. E a partir dali se adotou a cultura nas instituições, empresas, quartéis, etc., de se construir lá dentro um local chamado capela. Um lugar aonde se dá aconselhamento, onde o capelão atende pessoas de forma individual, pode fazer atividades coletivas ou dar assistência individual. Porque qual é o trabalho de um capelão? Aconselhamento. Por isso que dizemos que o capelão é um ministro integral. Ele tem que conhecer de teologia sistemática, ele tem que conhecer de princípios, de ética, de valores, tem que conhecer de psicologia, ele tem que ter uma boa formação. Não é obrigatório ser psicólogo, se for psicólogo, muito bem, não é obrigatório. Mas ele deve ter um conhecimento amplo de psicologia. Ele pode não ser um psicólogo formado, com título adquirido na universidade, mas ele deve ler bons livros, adquirir e ler bastante na área de psicologia. Também deve ter um amplo conhecimento da sociologia, da antropologia, de tantas coisas. É um ministro integral, principalmente na área de aconselhamento familiar. É por isso que eu venho insistindo desde o começo que quem é capelão faça também o curso de mediador de conflitos e faça também o curso de conselheiro bíblico terapêutico, porque essas três funções são intrinsecamente relacionadas. E quem tem uma função, de alguma forma, precisa exercer a outra para que seja uma formação mais completa. E quem é mediador deve ser capelão, quem é terapeuta deve ser capelão. Por quê? Dessa forma você vai ter uma preparação mais sólida, mais eficaz, para ajudar pessoas na área do aconselhamento, né? Pois bem, capela é uma construção anexa ao edifício principal, onde se efetuava adoração particular ou celebrações. Assim, os lugares de adoração nas residências, escolas, quartéis, hospitais, empresas e outros ficaram conhecidos como capela. Você deve ter visto, né? Algumas vezes, até em ruas, eles constroem uma pequena capela. Você entra no quartel, lá dentro tem a capela. Tem empresas que têm também a capela lá dentro. Ao ver aquela pequena capela, já sabe, ali tem uma capelania, tem um capelão que dá assistência. Continuando aqui, falando sobre a base legal, não quero passar muito tempo falando disso, porque na apostila, que já você tem em mão, já mandei a apostila, creio que foi o primeiro material de apoio que eu enviei para você. Lembrando que esse curso tem muito material de apoio para estudar. Esse curso não constitui apenas a aula aqui que é transmitida. Tem material bastante para você estudar em casa. E isso aqui, essa base legal, está na primeira apostila que foi enviada, por isso eu quero passar aqui apenas de passagem, dar um toque, só recordando que o capelão usufrui desse direito legal nas instituições e ele não pode ser parado por ninguém. Ele é um defensor dos direitos humanos. Os corpos de segurança do Exército, da Polícia e de todas as instituições de segurança do Estado reconhecem, valorizam e respeitam o trabalho do capelão. Tanto é assim que um capelão pode chegar, vou dar um exemplo, um capelão pode chegar num hospital para fazer uma visita, caso seja necessário, seja chamado por alguém. Digamos que tem alguém lá grave no hospital e o capelão é chamado para ir lá fazer uma oração, dar uma palavra. Ele chega na porta do hospital, o porteiro disse, não pode entrar, não é hora de visita. Ali está a plaquinha na parede dizendo os horários de visita. O capelão puxa do bolso a sua carteirinha e apresenta. Ao apresentar a sua carteirinha de capelão, ele tem acesso livre qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Não existe horário para ele, não existe barreira, não existe limitação.
Ele tem acesso livre. Pastor Bento, mas o porteiro do hospital sabe? Sabe, o porteiro sabe disso, bem como os policiais sabem disso, os delegados de polícia sabem disso, os advogados sabem disso, os juízes sabem disso, todo mundo sabe disso. Não tem um porteiro de hospital que não saiba disso. Ele sabe disso. Se ele está ali é porque ele foi preparado para estar ali. Então ele sabe disso. Ele não é alguém que foi pegado na rua e botado ali na porta do hospital. Ele sabe o que é um capelão. Ele está instruído para isso. Ele não pode dizer, não, você não entra aqui. Um pastor pode ser teólogo, pode ter um montão de doutorado que tiver, mas se ele não for capelão, pelo simples fato de ele ser pastor, de ele ser presidente de uma organização importante, não, eu sou presidente da nossa organização, do nosso ministério, e eu quero entrar aí para visitar uma ovelha que está grave e os parentes me chamaram para orar. Não, você não entra. Mas eu sou o presidente da organização. Você não entra. Mas eu sou teólogo, eu tenho tantos doutorados. Você não entra. E não entra mesmo não, irmão. Não adianta insistir. Agora, se você puxar do bolso a carteirinha que diz capelão, aí você entra. É diferente. A carteirinha de capelão faz a diferença. Aí você entra. Eu já entrei até em UTI, onde não é permitido em outras condições. Uma irmã diaconisa da nossa igreja estava na UTI. O esposo dela me disse, pastor, minha esposa está grávida, está na UTI, eu quero que você vá lá orar por ela. Eu falei, olha, eu vou orar de casa, pois estando na UTI, não vão me deixar entrar. Eu disse, não sei, mas eu quero que você entre lá e vá orar. Eu fui. E quando eu cheguei lá, o pessoal disse, olha, ela está na UTI, você não pode entrar. Aí eu falei, olha, eu sou o pastor dela, ela é uma diaconisa minha, e eu quero visitar. O esposo dela me chamou e disse, não entra, não pode. Na UTI só entra os médicos e nós, as enfermeiras, mas ninguém não pode entrar lá. Aí eu puxei a carteirinha do bolso e mostrei. Quando eu apresentei a carteirinha, ela disse, moço, você vai entrar. Aí me deram uma roupa especial, eu coloquei uma roupa toda especial que me deram lá, coloquei umas luvas, coloquei uma coisa que coloca na cabeça, que eu até esqueci o nome, coloquei aquilo na cabeça e entrei e fui lá visitar a irmã na UTI. Por quê? Porque apresentei a carteirinha de capelão. Então, meus irmãos, isso aqui é sério. O assunto é sério. Não adianta você ter um montão de doutorado e não ser capelão, que na hora de visitar uma pessoa, igual a entrada nos presídios e acesso às delegacias e qualquer instituição. Não, o que lhe dá o direito legal é a carteirinha de capelão. Você pode ser teólogo, o capelão é um teólogo, mas se você é teólogo e não tem a carteirinha de capelão, não entra. Não entra. Isso aqui é coisa séria. Estou deixando aqui essa informação. Qual a lei que ampara pastor prestar assistência religiosa nas instituições? A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 2, expressamente garante: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, a fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Não tem como alguém proibir um pastor, sendo capelão, de entrar numa instituição, sendo capelão, escute, capelão. Por quê? A lei lhe garante esse direito, viu? É legal, completamente legal. Consequentemente, somente haverá proibição para o pastor ou líder eclesiástico, porque não somente pastor, presbítero, diácono também pode, sempre e quando tenha carteirinha, para prestar serviço nas instituições hospitalares ou qualquer outra. Ok? Então, continuando aí, a base legal, não vou falar muito sobre esse assunto, só quero deixar claro que a lei é bem específica, né? Artigo 5º, inciso 7, da CF significa Constituição Federal, abreviamos aí para ganhar espaço. Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, é o dispositivo da lei que nos ampara, que nos apoia e que nos garante esse direito, tá bom? Eu estou falando isso aqui, fazendo ênfase para você entender que o assunto é amparado pelo Estado. Que outra coisa podemos falar? Por que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Direitos humanos se abrevia dessa forma, embora não seja uma normativa da gramática, porque não é algo popular, mas é correto, também não é errado. Não é normativa da gramática abreviar assim, mas também não é errado. É igual Forças Armadas, FFAA, não é normativa da gramática. Nós sabemos que não é norma da gramática, mas popularmente se usa e não tem nada de errado. O fato de que não seja norma autorizado pela gramática não significa que seja errado.
ok? Direitos humanos. Os efeitos nefastos da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 até 1945, levaram as autoridades a buscar uma alternativa como solução aos povos, né? Eu até faço uso aqui do artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde diz que todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Eu faço uso também aí do artigo 29, numeral 1º, onde diz que todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua responsabilidade é possível. Isso aqui é coisa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu recomendo, já está nas suas mãos, eu enviei completinha para você. Leia e trate de familiarizar-se com essa Declaração Universal. Voltando ao assunto, por que surgiu? Por causa dos efeitos nefastos da Segunda Guerra Mundial. Quem conhece de história sabe muito bem o que a Segunda Guerra Mundial trouxe, uma coisa terrível, uma barbaridade fora do comum, algo exagerado, onde os direitos humanos não eram valorizados para nada. Então foi aí que as autoridades criaram essa Declaração Universal dos Direitos Humanos para garantir. Alguns países hoje em dia ainda são vítimas de abusos de suas autoridades, onde os direitos humanos não são respeitados, países que não formam parte da ONU, e ali existe todo tipo de atrocidade. Bom seria que essa declaração chegasse a todos os países e todos os países realmente pusessem em prática isso para não haver abusos. Abuso. Gente, o ser humano é humano. Tem lugares onde o ser humano é pisado, machucado de todas as formas. É um ser humano. Nem com um animal não se faz coisas que a gente tem visto. Por exemplo, nos países cortina de ferro, proíbem aos missionários pregar a palavra de Deus e torturam de todo jeito, coisa horrível. Gente, é um ser humano, nem com um animal não se deve fazer aquilo, mas fazem. Por quê? Porque não fazem parte da ONU ou os direitos humanos não são tomados em conta. Graças a Deus que pertencemos a um país livre, onde os direitos humanos estão, pelo menos teoricamente, né? Mas estão ao nosso alcance, ok? Por que surgiu a Declaração Universal? No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas, né, às limitações e determinações pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Ok? Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos só permite o castigo, a punição para pessoas que não cumprirem com seus deveres. Porque quem quer reclamar direito, reclamar na minha linguagem, eu morei em Venezuela, meus irmãos, e até hoje eu tenho um linguajar comigo que não é daqui, é da Venezuela. Desculpem, por exemplo, na linguagem do brasileiro, reclamar é murmurar. Em espanhol, na linguagem da Venezuela, na linguagem em espanhol, reclamar não é murmurar, é reivindicar. É uma palavra que se escreve igual em português ou em espanhol, se escreve igual, se fala igual, com sentido diferente. Assim como tem muitas palavras desse tipo. Então eu já vou logo fazendo esse esclarecimento. Quando eu uso a palavra reclamar, é porque eu tenho comigo a cultura ainda da Venezuela, morei lá 16 anos. Mas eu fiz o esclarecimento, é no sentido de reivindicar. Então vou usar mesmo a palavra reivindicar. A pessoa que quer reivindicar seus direitos, ela deve cumprir seus deveres. Porque não cumprindo os deveres, as autoridades têm direito de aplicar a punição. Então, qual é o fim de tudo isto? Orientar e educar as pessoas para que cumpram com seus deveres. Exija seus direitos. Está bem que exija. Olha, mas primeiramente cumpra com seus deveres. Não oprima ninguém, não maltrate ninguém. Eu vou falar uma coisa. Eu me declaro defensor dos direitos humanos, como você não tem ideia, né? Defensor dos direitos humanos. Eu sou contra toda e qualquer forma de opressão, de maltrato, seja físico, psicológico, verbal, de qualquer tipo.
Sou defensor dos direitos humanos. Então, qual é o meu conselho, qual é a minha orientação para os capelães? Seja você também um defensor dos direitos humanos. Ok, querido? Benefícios das credenciais. Eu já falei, já falei sobre os benefícios, então eu não vou mais comentar sobre isso aqui. Você já sabe os benefícios de ter uma credencial, uma carteirinha de capelão. Queridos, agradecendo a todos vocês por haver estado conosco nesta quarta aula, que Deus vos abençoe na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.